O Corinthians visita o Juventude na noite desta quinta-feira, às 8 horas, né, no Alfredo Jaconi, o Juventude pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre esse jogo, sobre escalações, né, sobre se o Corinthians deve poupar, qual a importância que o Timão deve dar para essa partida. E vamos falar também um pouquinho sobre as notícias, né, sobre o mercado, né, o Corinthians anunciou 2 reforços importantes, teve o anúncio da novo terceiro uniforme do Corinthians também, né, tem um imbróglio com o Augusto Melo com o impeachment, enfim, vamos falar sobre tudo isso, um pouquinho de tudo isso. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. Primeiro, notícia, tá? Vamos para as coisas boas primeiramente. Para falar sobre o mercado, o Corinthians anunciou, né, dois nomes, né, o centroavante Héctor Hernandes e o volante José Martínez. O primeiro, José Martínez, ele estava 4 anos na MLS, o volante venezuelano, mas é um cara que está bem fisicamente, né? Uma coisa que a gente suspeita, né, principalmente futebol dos Estados Unidos e de Arábia, de se o cara tá 100% fisicamente, está, né, o Martínez está, tanto que foi titular na Copa América inteira com a seleção da Venezuela. É um volante de 30 anos que, assim, é um pegador, né, um cabeça de área, né, é um cara que vai chegar para suprir a falta do Alex Santana, que chegou bem ao Corinthians, né, o volante ex-Atlético Paranaense chegou bem, chegou como titular, mas se lesionou e agora vai ficar fora até outubro, mais ou menos, né, quase até o fim do campeonato. Então o Corinthians precisa de volantes ali para suprir, porque só tá com o Rian, Bidon e Charles praticamente na posição, e o Ranieri também, né? É pouco, porque o Corinthians precisa pro resto da temporada, ainda mais brigando nas 3 frentes. E o José Martínez chega com uma experiência grande, né? Um jogador rodado, jogador de seleção, e chega para agregar ao Corinthians também. Outro que chega para agregar numa posição que está precisando é o Héctor, né? O Héctor Hernandes, o espanhol de 29 anos. Assim, é uma aposta, tá? É uma aposta. No momento que o Yuri Alberto e Pedro Raul não conseguem convencer, né, na centroavância do Corinthians, no momento que o Corinthians precisa fazer gol, que precisa ganhar jogos, precisa ter um 9 bom, o Héctor é uma aposta, né? É uma aposta, porque é um centroavante rodado, mas rodado em times pequenos da Europa, né? Tava no Chaves, que foi rebaixado. Inclusive o Chaves do Hugo Souza, né? O Corinthians contratou o Hugo pela participação dele com o Chaves, né? E agora emprestou ele diretamente do Flamengo e agora vai comprar também. Então, assim, jogaram juntos, inclusive. É um cara que passou por times pequenos da Espanha, de Portugal, mas é um 9 nato, né? É um 9 nato que veio de uma temporada boa, vem de 14 gols em 32 jogos, uma média aí de 1 gol a cada 2 jogos, mais ou menos. Assim, o Corinthians tem mais 14 jogos do Brasileirão, tá? Sem pensar em Copas. Se desses 14 ele fizer 7 gols, é muito bom, né? É uma coisa que nenhum outro centroavante fez, se ele mantiver essa média. É um centroavante clássico, né? Aquele de fazer pivô, cabeceador, bom de bola aérea. Acho que pode ser uma alternativa interessante para uma péssima fase, tanto de Yuri Alberto quanto do Pedro Raul, mas é uma aposta, né? A gente tem que falar depois que vê ele jogar, a gente tem que falar depois de ver ele em campo com a camisa do Corinthians. Chegou, já foi apresentado, tanto ele quanto o Martínez estão disponíveis já para esse jogo contra o Juventude na noite desta quinta-feira, às 8 horas, pela Copa do Brasil. Outro, entre aspas, reforço do Corinthians é o Kaká, né? Que já está no clube, mas que cumpriu a meta de minutos jogados, que estava na cláusula de empréstimo do Kaká, né, com o time japonês. A minutagem daria em torno ali de 24 a 25 jogos completos, né? E o Kaká bateu essa meta, então o Corinthians obrigatoriamente tem que comprá-lo ao fim do contrato, no fim do ano, por 11 milhões de reais. Assim, é um valor consideravelmente baixo para um zagueiro de 25 anos, para um zagueiro que acho que para titular às vezes não é confiável, né? Para nível Corinthians, mas é um bom reserva e acho que não é um valor tão alto. Acho que pode ser uma boa aquisição para o Corinthians para a sequência, né? Tanto para esse ano quanto para a sequência do ano que vem. Outra importante notícia de mercado é a possível venda do Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra, né? Time que subiu de volta à Série A da Inglaterra, a Premier League. Há um contato entre os dois clubes pelo Yuri Alberto, mas com um empréstimo com opção de compra, né? Um empréstimo de 1 ano com opção de compra. Os valores giram em torno ali de 21 milhões de euros, mais de 3 milhões pelo empréstimo agora e 19 com opção. O Corinthians não tem tendência a liberar o jogador, tá? Teve tendência a conversar, o Yuri Alberto até gostou da proposta, mas não faria sentido para o Corinthians vender ele sem ter outra reposição, né? Porque o Pedro Raul basicamente não conta com a chegada do Héctor, né? Com a chegada do Héctor teria Héctor e Yuri, então vai sair o Yuri agora também, não seria jogo para o Corinthians, ainda mais com empréstimo com opção, sem a obrigação de compra, né? O Corinthians que tenta a contratação do Arthur Cabral também, o que seria, assim,
uma excelente contratação, e caso o Arthur venha, o que eu acho muito difícil, aí sim o Yuri seria negociado. Mas assim, eu acho a vinda do Arthur Cabral muito difícil, e acho que com o Yuri tá ruim, eu acho que pior sem ele. Pior sem ele. É um cara que tem 17 gols no ano, claro que só 4 no Brasileirão, é verdade, né? Mas a média do Yuri é 17 gols em 35 jogos na temporada, 38 jogos, perdão, na temporada. Acho que ruim com ele, pior sem ele, tá? Eu não venderia, claro, a não ser que chegue o Arthur Cabral, mas aí tem que ver porque é uma transação muito mais cara, né? Um dinheiro que o Corinthians nem tem, mas eu não liberaria o Yuri Alberto apesar da fase. É um cara ainda jovem, né? Tem 23 anos de idade ainda, né? A gente fala tanto dele, mas ele ainda é muito jovem, e acho que com ele ruim, pior sem ele, né? Mas essas são as notícias de mercado do Corinthians até aqui. Quero saber o que você acha dessas notícias, né? Tanto da chegada do Hector, do Martins. Quero saber a sua opinião sobre esses dois jogadores. Sobre a aquisição agora em definitivo do Kaká. Você acha que é uma boa contratação do Corinthians? Você acha que a cláusula faria sentido, né? De bater minutagem e ter que comprar obrigatoriamente. E da possível saída do Roberto também. Deixe nos comentários se você venderia o Yuri ou se seguraria para uma possível revenda mais para frente com valor melhor ou com uma forma de negócio melhor, né? Sem empréstimo, uma venda definitiva. Outra notícia boa, né? Se você gostou do novo uniforme, é o Corinthians apresentou o uniforme 3 para a sequência da temporada, né? O uniforme número 3, uma camisa com listras verticais, listras grossas, né? Preto e branco, tudo dividido em preto e branco, desde a gola, a manga, o escudo e tudo mais, até o uniforme inteiro. É um uniforme que homenageia as mulheres negras do elenco, né? Que é o Corinthians, que tem um time feminino com tanta relevância nacional e internacional, né? Assim, muitas jogadoras, por exemplo, do Corinthians foram medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos agora no meio do ano em Paris. E o Corinthians anunciou essa nova camisa. Cara, eu gostei, tá? A camisa eu gostei, o uniforme eu não gostei. Acho que são coisas diferentes. Só a camisa, eu gostei da camisa, a divisão da camisa, achei que ficou bem dividida, bem bonita. A principal coisa que eu gostei, na verdade, foi o escudo, né? Ele metade preto, metade branco. Acho que deu um talento assim muito legal, né? O novo logo da Nike também, na vertical, também é uma coisa nova que eles não colocaram só no uniforme do Corinthians, mas em todos os novos uniformes das equipes patrocinadas pela Nike. Mas eu gostei da camisa do Corinthians, só achei que ficou meio exagerado essa divisão passar para o uniforme inteiro, né? O calção é metade, a meia é toda preta e branca também em faixas horizontais. Achei que ficou meio que parecendo a meia do McDonald's, né? Achei que deu uma exagerada, mas a camisa em si eu gostei. Quero saber a sua opinião, se você gostou, o que você achou da camisa, do calção, do uniforme do meião, né? Do uniforme completo, do uniforme 3 do Corinthians para a temporada. E agora notícias que não são tão boas, né? Relacionadas à diretoria, relacionadas ao Augusto Melo. Foi pedido o impeachment do presidente do Corinthians, que assim, é uma coisa muito burocrática, tá? Para acontecer um impeachment, não é da noite pro dia que vai acontecer, que vai ser votado, vai ser aprovado. Acho que é só um fogo de palha da oposição para tentar atrapalhar a gestão do Augusto Melo. Porém, todas as críticas que o Augusto Melo recebe são todas justas. Todas justas. Olha a fase que está o presidente do Corinthians. Olha a fase que está o Corinthians em si. Não só dentro de campo, fora de campo. A gente tem a acusação de jogadores envolvidos com o PCC, né? De transação de jogadores envolvidos com o PCC, agenciados pelo PCC, né? Olha a gravidade disso. A gente tem uma acusação contra o Augusto Melo de patrocinar veículos que falam de Corinthians, né? Canais do YouTube como o meu, assim também, mas que são canais bem maiores, de bem mais relevância para falar bem do Corinthians, né? Para falar bem da gestão do Augusto Melo, para esconder os problemas que o Augusto tem e os erros que ele está cometendo, erro atrás de erro, desde o começo do ano, desde o começo do mandato. A gravidade disso é enorme. Muitos desses canais acusados eu acompanho. Muitos desses canais, para mim, são referência. E a partir do momento que eles já são colocados em xeque, eu já fico em dúvida, né? Agora que a gente não pode acusar sem ter a prova. Mas espero que isso seja julgado e colocado às claras o mais rápido possível, porque assim, tá lidando com credibilidade de muita gente, né? Primeiro do Augusto Melo, de presidente do Corinthians, assim, eu vou contratar pessoas para falar bem do meu governo, da minha gestão.
Isso é motivo de impeachment. Isso é motivo de sair do cargo, assim, de hoje para amanhã, né? E a credibilidade desses caras que falam de Corinthians, que informam o torcedor, que assim, o torcedor deposita esperança no que eles estão falando, acreditam nas notícias, acreditam nas opiniões. E se assim, se os caras acham a gestão do Augusto Melo boa, eu acho que eles são malucos, mas eles têm o direito. O problema é eles serem pagos para fazer isso. É serem pagos para mudar de opinião, ou para fazer vista grossa, ou para falar do Corinthians com tendência a elogiar o Augusto. É muito grave. É muito grave. Muitos desses nomes, como eu disse, eu acompanho e são inspiração para mim. E espero que isso seja resolvido e esclarecido o mais rápido possível, porque é uma coisa muito grave, tanto pro lado dos influenciadores acusados, tanto pro presidente do Corinthians, que assim, pode ser uma pataquada histórica, né? Motivo, como eu disse, de impeachment do Augusto Melo. E bom, finalmente vamos falar do jogo, tá? Finalmente vamos falar do jogo, nesse clima ruim mesmo. Tivemos notícias boas, como eu disse, né, de transferência e tudo mais, de lançamento de camisa, mas o clima é esse, o clima é ruim. O clima de notícia é ruim. Né? O Corinthians vai visitar o Juventude na noite desta quinta-feira, às 8 horas da noite. Acho que não tem favorito para esse confronto, né? Mesmo o Corinthians definindo fora de casa. Acho que o Corinthians tem que poupar o máximo que der para essa partida, sem desmerecer a Copa do Brasil, sem desmerecer Juventude, sem desmerecer ninguém. O Corinthians está numa situação de que tem mais 14 jogos no Brasileirão, precisa ganhar 7, 8, precisa ganhar metade, mais a metade. Então não tem cabeça para pensar em Copa do Brasil, Sul-Americana, ou o que for. Né? A provável escalação do Corinthians para essa partida, baseado, né, no que ele já fez e baseado no que eu acho também que ele vai fazer, tem Hugo no gol, Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. Aí pouparia no caso só o André Ramalho na zaga, né? Até porque não tem outras opções, e ele jogar com 3 zagueiros tem que pôr praticamente todo mundo. Nas laterais, eu manteria o Mateuzinho. Acho que o Fagner ainda não tem condição de ser titular. Na lateral esquerda eu pouparia o Matheus Bidu, colocaria o Hugo, né? Do meio para frente colocaria Ranielli, o Martins já o contratado, né? Que já treinou entre os titulares e pode ser uma surpresa e boa, até pra gente ver como é que ele vai jogar, né? Nessa estreia também dele. Aí o trio da frente com Coronado, pouparia o Garro, né? E os dois à frente eu colocaria Giovani e Romero, poupando aí Yuri Alberto e Thales Magno para a partida do domingo contra o Flamengo. E assim, independente do time que entrar, o Corinthians tem que entrar com a seriedade, porque é a camisa do Corinthians. Tem que entrar com seriedade porque é uma Copa do Brasil, um campeonato grande do Brasil, né? É o segundo maior campeonato do Brasil. Então assim, tem que definir como seu principal foco o Brasileirão, mas tem que entrar competitivo e para ganhar na Copa do Brasil, porque assim, tá nas quartas de final, numa fase muito importante, uma fase que vale uma vaga nas semis, um passo a mais para chegar numa final de campeonato, né? Vale dinheiro, né? Uma coisa que o Corinthians está precisando e muito atualmente. Então acho que tem que poupar sim os principais nomes, né? Garro, André Ramalho, etc. Mas tem que entrar com competitividade e com a seriedade necessária para ganhar do Juventude, para fazer um bom resultado lá no Alfredo Jaconi. Até porque também é um confronto acessível, tá? O Juventude está bem no Brasileirão, mas o time, individualmente falando, não é aquela maravilha, não é aquele super elenco do Juventude, né? Comandados aí pelo Jair Ventura. Então acho que tem que entrar com a seriedade, porque tem condições de competir, tem condições de ganhar do Juventude lá e trazer um bom resultado, mesmo poupando os titulares para o Brasileirão no fim de semana contra o Flamengo. Mas quero saber a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui, sobre as transferências, sobre o Augusto Melo também, o problema de impeachment, né? A acusação o pedido de impeachment, né? E isso também sobre o jogo, sobre o Corinthians e Juventude, ou melhor, Juventude e Corinthians. O que você acha que o Corinthians tem que fazer? Se tem que poupar, se não tem que poupar, se acha que vai ganhar ou não. Deixe nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!